Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um momento com Deus. Deus tem nos concedido a oportunidade de postar de segunda a sexta-feira um vídeo aqui no canal de palavra. A gente pega um texto bíblico, um versículo, enfim, e a gente começa a meditar sobre esse texto e é um momento devocional que a gente tira, né? Eu cantava aí algumas canções antes, orava no final, mas a gente reduziu um pouco o tamanho do vídeo e você pode terminar de ouvir essa palavra e fazer uma oração. Se essa palavra tocar o seu coração, apresente aquilo que Deus falou com você a Ele mesmo e diga, né, o que você deseja para a sua vida a partir daquilo que você ouviu, claro, da palavra de Deus para a sua vida. Nós queremos também te pedir para se inscrever no nosso canal. Se você não for inscrito ainda, dá uma força para a gente, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e, se possível, compartilhe o link desse vídeo, assista a outros vídeos, temos vídeos de música, temos muitos outros vídeos no canal e cada vídeo que você assiste, você vai estar nos ajudando aí a produzir mais conteúdo para esse canal, que tem sido um canal de bênção para muita gente. Eu quero até agradecer aí os comentários, né, o retorno que nós temos recebido aí das pessoas que têm assistido aos nossos vídeos. Quero ler com vocês aqui no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 33, apenas o versículo 14, que diz assim: Disse, pois, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Eu não sei se você se lembra do contexto no qual esse versículo está inserido, mas a nação de Israel dando muito trabalho e o povo muito difícil de lidar com ele, né? Deus chega a dizer que era um povo de dura cerviz e Deus chega a propor para Moisés, dizendo: Moisés, vamos acabar com esse povo, vamos recomeçar com você. Vamos começar de novo, vamos fazer um novo povo, né? Então, vamos eliminar esse povo aí que não quer a minha presença, que não quer andar comigo. E Moisés, então, disse: Senhor, para começar, o povo não é meu, o povo é do Senhor. E se o Senhor for tirar alguém, ou matar alguém, excluir alguém, risca primeiro o meu nome do teu livro. E Deus fala para Moisés que ele não ia riscar o nome dele do livro. A alma que pecar, essa morrerá. E tem todo esse contexto envolvendo essa história. E Deus então diz para Moisés: Moisés, tudo bem, eu te conheço pelo seu nome, eu sei quem você é, eu vou com você. Aí Moisés fala assim: Senhor, então me faça conhecer o seu caminho, né? Me dê revelação de quem tu és. E Deus diz então nesse versículo 14, é claro que eu sintetizei todo o contexto aqui, você vai encontrar muito mais nuances ali no texto, muito mais detalhes, mas aí chegamos no versículo 14, onde Deus diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Esse versículo ele traz uma palavra muito importante que talvez as pessoas nem saibam que precisam se voltar para Deus para obtê-la, né, que é o descanso. As pessoas às vezes se voltam para Deus para tentar conquistar tanta coisa e alcançar tantos níveis aí na sociedade, ou enfim, né, as pessoas buscam estar muitas vezes em evidência e para isso elas pedem: Deus me exalta, Deus me abençoa. E é claro, algumas dessas pessoas acabam tendo resposta de oração e Deus as coloca em evidência sim. Deus prospera, Deus abençoa. Seja o que for que a pessoa faça, se ela for fiel ao Senhor e orar, Deus vai abençoar essa pessoa. Agora, o nosso crescimento humano, o nosso crescimento social, o nosso crescimento financeiro precisa crescer paralelamente com o nosso crescimento espiritual também. Porque senão as pessoas chegam lá em cima e não aguentam o peso, não aguentam o fardo. Moisés era um grande homem no Egito. Foi interferir numa situação ali,
tentando fazer o que era certo e tentando ser justo. E usaram de injustiça para com Moisés, e ele teve que fugir. Ficou 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro. Depois Deus o chama para uma missão. Ele acaba tendo um renome muito grande, um prestígio muito grande, porque ele enfrenta o homem mais importante da face da terra, pelo menos na sua época, que era Faraó. E ele vence Faraó, ele tira ali do Egito cerca de 2 milhões de pessoas que estavam ali escravizadas, havia 400 anos. Então Moisés ganhou um renome, mas chegou um momento que ele não aguentava mais o fardo, ele não aguentava mais o peso. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas famosas entrando aí em depressão, tendo crises de pânico, e a gente começa a se perguntar por quê? A pessoa tem tudo. Não é que a pessoa tem tudo, é que talvez o crescimento tenha sido desproporcional nas áreas, né? A pessoa às vezes cresce passando uma imagem, mas não tem estrutura pessoal. E a presença de Deus nos dá essa estrutura. Então Deus diz para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Às vezes as pessoas ficam, eu estou louco para tirar umas férias, preciso tirar pelo menos uns 30 dias para ver se eu descanso. E é claro, muda de ambiente, a pessoa se alegra, tem um momento de lazer, mas quando a pessoa retorna ao trabalho, daí a uma semana parece que nem tirou férias, a pessoa volta de novo, né? Parece que não houve aquele descanso, parece que a vida da pessoa continua a partir do cansaço. Por quê? Porque nos falta isso que só Deus tem para oferecer. Muitas vezes as pessoas tentam se realizar adquirindo coisas ou, como eu disse, adquirindo um prestígio, e de repente as pessoas chegam lá e percebem que aquilo não vai proporcionar aquilo que ela esperava, e ela sente um vazio muito grande, né? Eu lembro de uma matéria que eu li, quando Rockefeller era o homem mais rico do mundo, alguém perguntou para ele assim: quanto de dinheiro é necessário para alguém ser feliz? Ao que Rockefeller respondeu: um pouco mais do que ele tiver. E é assim, o ser humano é insaciável. Só existe uma fonte que sacia a sede do ser humano e se chama Jesus Cristo. Por isso que Jesus, como está registrado na palavra, disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Disse também para a mulher samaritana: se alguém beber da água que eu der, não tornará a ter sede. Mas eu estava pensando acerca desse texto aqui para conversar com vocês, e pensando que nós temos 3 palavras muito importantes que todo ser humano precisa ter esses fatores na sua vida. Não vou enumerar na ordem de prioridade, vou simplesmente falar aqui. Não é? A primeira palavra e o primeiro item é força. Todo ser humano precisa de força. Força para se levantar, para enfrentar o dia de trabalho, para batalhar por aquilo que deseja, por aquilo que busca. Também precisa de paz. Olha, sem paz, a gente adoece. E o ser humano precisa também de esperança. Veja que tudo isso Deus promete dar ao homem que anda na sua presença. Lembra no livro de Isaías ali, no capítulo 41, você vai encontrar Deus dizendo: eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Então, Deus quer nos fortalecer. A Bíblia diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse descanso que nós lemos aqui, Deus dizendo: eu irei contigo, né? Minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Esse descanso vem quando nós somos fortalecidos pelo Senhor. Sabe quando você faz um esforço além do que você está acostumado?
e de repente ali você toma um líquido refrescante, come uma fruta ou se alimenta e fica parado um pouquinho, daqui a pouco sua força é revigorada. Na nossa vida espiritual e emocional, o nosso repouso e o nosso descanso é o Senhor, é Ele que gera força na nossa vida. Quantas pessoas se levantam achando a vida um fardo? Quantas pessoas se levantam e vão para o seu dia de trabalho pensando, mais um dia que eu tenho que enfrentar nessa vida, é tão difícil que eu tenho, nessa vida tão... Sabe, independente daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, se nós tivermos a presença de Deus na nossa vida, nós teremos força para enfrentar os desafios da vida. Não é que os desafios irão sumir, irão desaparecer, não é isso. É que nós nos tornaremos mais fortes. Então a gente precisa da força que o Senhor tem para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É isso. E começa dizendo os que esperam no Senhor, né? A última palavra que eu vou falar aqui é a esperança. Mas antes de falar da esperança, eu disse que força, paz e esperança. Não necessariamente nessa ordem, mas falando de paz. Porque tudo isso, força e paz, nós precisamos dela no presente, né? É tão importante que quando Isaías profetiza a respeito de Jesus, e ele fala tantas coisas ali no passado, ele levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si, não é, as nossas enfermidades. Aí ele diz, o castigo que nos traz a paz. Ele usa o termo, o verbo trazer, está no presente ali. O castigo que nos traz a paz. Aí ele volta para o passado, estava sobre ele. E por que estava, se Jesus não havia morrido ainda? Cerca de 800 anos, Isaías profetiza sobre Jesus carregando o nosso pecado na cruz do Calvário e trazendo para nós essa paz. Por que ele diz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? Porque na realidade a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O projeto de paz que Deus tem para a sua vida é de muito antes de você nascer, é de muito antes de você existir. E nós precisamos de paz. Jesus, quando vai se despedir dos seus discípulos, talvez quando ele já estava ascendendo aos céus, eu acho que foi até nesse momento mesmo, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo que existem parâmetros humanos para que a pessoa tenha paz, e essa paz é momentânea, né? A gente vê muito meme na internet aí dizendo que a gente não tem um minuto de sossego nessa vida. Acontece uma coisa boa, logo acontece uma coisa ruim. Então a paz, segundo os parâmetros do mundo, além de necessitar de vários fatores que combinam entre si, ela é uma paz que não dura. A pessoa tem paz por alguns minutos, mas daí a pouco ela está triste de novo. Então quando Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, o que Jesus está dizendo é que a paz que ele nos dá não depende de circunstâncias. Não depende de acontecimentos combinados. Depende simplesmente de sabermos que, estando nele, estamos firmados na rocha. Então, guarda aí. Nós precisamos de força e precisamos de paz. Sem paz, né, porque a força nos garante, né, uma postura para que a gente possa entrar na batalha. Mas a paz coloca diante de nós uma sensação de que Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle. Nós estamos trabalhando, estamos cuidando da nossa vida e Deus está trabalhando por nós. Deus está vendo o que nós não estamos vendo. A mão do Senhor está alcançando onde a nossa mão não alcança. E por fim, a palavra que eu tenho para você é esperança. Tudo isso que eu disse, né, a força e a paz, são referentes ao nosso presente. E a esperança, embora tenha que nos alcançar no presente, ela diz respeito também ao futuro. A gente precisa
ter esperança em nosso coração, porque quando chegar uma dificuldade, quando chegar um problema, quando chegar um momento ruim, a gente tem esperança de que isso vai passar. Romanos 8, 28, tem um texto que eu amo, que diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida, até mesmo quando estamos tentando fazer a coisa certa. Nós somos impactados por ações de terceiros, por eventualidades. Então, no nosso caminho existem percalços, existem acidentes de percurso. Mas ainda assim, quando algo dá errado, Deus entra na história e faz com que aquilo que parecia ser uma aparente derrota se transforme numa gloriosa vitória, para que a gente possa dar o testemunho de que Deus não nos desampara, de que Deus não nos abandona. Então guarde no seu coração aí, eu usei 4 palavras aqui que são muito importantes. A primeira é o descanso, que só se consegue com a presença de Deus. Depois eu falei que Deus nos fortalece. Depois eu disse que Deus nos dá paz. E por último, nós temos nele a esperança, não só para essa vida, mas para a eternidade. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, se possível compartilhe essa palavra com alguém, acompanhe os vídeos do canal, se você não é inscrito, se inscreva, dê essa força para a gente, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.